Olá, amados, graça e paz. Aqui, irmão Fábio Gomes, mais um dia, segundo aquele que nos deu o testemunho, seu Espírito, que é a verdade, e o seu testemunho é verdadeiro, e a única forma de produzirmos um testemunho verdadeiro é pela condução do seu Espírito, sendo conduzidos pelo seu Espírito, que é a verdade, se produz aquilo que é verdadeiro. Porque a palavra diz: seja todo homem mentiroso. Ele é a verdade, o Espírito da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim nos ensina o Senhor. Aonde ele nos ensina qual a vantagem do ser humano por fazer o mal. E ele nos deu o testemunho verdadeiro em fazer o bem. Aonde por fazer o bem, aqueles que nele confessam e depositam a confiança estão sempre segundo o seu zelo, o seu cuidado e a sua benevolência. Bem-aventurados sois aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas e uma multidão de pecados lhes são apagados. Aonde através do unigênito, primogênito de toda a criação e ressurreição, para todo aquele que nele crê, não pereça, tenha vida com abundância e alcance a ressurreição do último dia. Três proclamam na terra unânimes: a água, que é a palavra, é o sangue e o espírito. A palavra diz que quando ali naqueles momentos de densas trevas, onde ele orava no Getsemane, orando em espírito e em verdade, ele suou como gotas de água e sangue, testificando os três que proclamam um Deus único e verdadeiro. Assim, quando naquele grande espetáculo no Monte das Arábias, aquele que disse: perdoa, eles não sabem o que fazem, assim acumulou brasas vivas sobre a cabeça daqueles que se opuseram à sua verdade. Aquele que disse: recebe o meu espírito, está consumado. E quando o soldado perfura o seu lado, jorra água e sangue. Três proclamam unanimemente. No céu, o sangue não herda o reino dos céus. Nos céus proclamam o Deus Altíssimo, a palavra, que é Jesus Cristo, e o Espírito. O sangue não herda o reino dos céus. Ele derramou o seu sangue por amor daqueles que nele depositam a confiança. Um sangue carmesim que faz expiação pela culpa dos pecados. Aquilo que já anunciava o que haveria de suceder na bodas de Caná, o primeiro milagre, as talhas de água transformada num vinho novo, aonde o mestre Sala disse: geralmente se coloca aos convidados um melhor vinho e depois se serve o inferior, mas até agora guardastes um melhor. Aleluia! Glorificado, santificado, exaltado seja o teu nome, tanto no céu como na terra, fiel e verdadeiro, aquele que é o Shalom, aquele que nos traz a paz, que excede todo o entendimento, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos, Príncipe de Deus, coroado pelos homens como coroa de espinho. O Senhor lhe concedeu uma coroa de glória, porque os espinhos não foi capaz de sufocar, de desvanecer a própria verdade. Assim como aquele que é sábio persevera sempre mantendo a verdade, tanto em palavras como em atitudes, ouvintes e praticantes, porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. Manejai bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. Cingi os vossos lombos com a verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação. Empunhai a espada do Espírito, manejando bem esta palavra.
aonde, segundo a espada, cingir a cintura, porque aquele que levanta a espada, pela espada é ferido. Antes manejai a espada da palavra, a palavra que é viva e eficaz. Quem poderá acusar? Quem poderá levantar, intentar acusação com aqueles que são cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus? Não há um mísero dos cacos espalhados ao chão que possa se opor àquele que tudo opera e executa. Calçai os pés na preparação do Evangelho da Paz, sempre segundo aquele que nos sustém. Seu lugar majestoso, sublime, no alto, aonde ali haveremos de ascender, assim como aquele que ascendeu, aquele que passou pela morte de cruz, e o Pai o justificou ao terceiro dia por fazer a benevolência. Dele é a ira e a vingança. Jamais agarrais um conceito só segundo o amor. Ele é benignidade. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, mas sim também ele é ira e indignação com aqueles que se opõem à sua verdade. Ele disse: nem eu vos condeno, vós já estáis condenados por esta palavra, aqueles que não queiram praticar as minhas verdades, como atentar aos meus conselhos. Sabe aquele que persevera e que acata os conselhos e segue dia após dia, fazendo não a vontade própria, mas sim a vontade daquele que nos chamou para uma boa obra, exercício constante, aperfeiçoando a nossa fé, aonde haveremos de prestar conta no tribunal, aonde, guardando a fé, quando encerrar a carreira e as obras de justiça, para aquele que dirá: vinde benditos do meu Pai, aleluia. Aquele que disse: não se turbe o vosso coração, a casa do meu Pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito, não vos deixarei órfãos. Por isso perseverai, grande é a recompensa daqueles que perseveram, tanto nesta vida como na vida vindoura. Assim como na sua imparcialidade ele preparou um lugar para aqueles que nele depositam a confiança, para aqueles que negam e zombam da sua verdade haverá choro e ranger de dentes. Assim nos diz o Senhor.